Bom dia a todas e a todos. Iniciando agora mais um encontro do nosso Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais. Hoje com a alegria de debater a tese da professora doutora Janaína Matida sobre presunções, indícios no processo penal. O título correto da tese é Em Defesa de um Conceito Jurídico de Presunção. Queria agradecer muito à professora Janaína pela participação, pela disponibilidade aqui ao debate. E hoje nós teremos como debatedoras, inicialmente, as professoras Marcela Mascarenhas e Simone Trento, a quem eu também agradeço muito pela participação e pela disponibilidade. Para quem já acompanha o seminário, a gente faz uma sistemática de a Janaína apresentar rapidamente a autora da tese, em 15 minutos, 20 minutinhos. Depois passamos para as duas debatedoras por 10 minutos, devolvemos para a autora e depois fica aberto para quem mais quiser fazer questionamentos. Hoje a gente vai ter que acabar um pouquinho mais cedo, normalmente a gente demora umas 2 horas, mas a Janaína tem que sair um pouquinho mais cedo, às 11h40, então talvez seja um pouquinho mais corrido, mas certamente o debate vai ser bem interessante. Sem perder mais tempo, já passo a palavra, então, à professora doutora Janaína Matida. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, uma alegria enorme estar aqui no Seminário de Teses, esse projeto que vem sendo tão importante para a gente difundir os trabalhos de jovens pesquisadores, não é? Fazer com que os trabalhos, as pesquisas e as nossas reflexões ganhem um público maior. Hoje não foi um dia com pouca emoção, não, porque voltar à tese é sempre muito emocionante para quem defendeu tem pouco tempo, né? Eu defendi a tese no início de 2019, ainda olho para esse trabalho com algumas ressalvas e alguns traumas, não é? Que são naturais do processo realmente de doutoramento. E aí, para as coisas realmente serem mais emocionantes, ou seja, não bastasse a ocasião de voltar à tese, eu acordei e não tinha internet em casa. Então, eu precisei dar um jeito, não é, de resolver isso com muita emoção, mas foi resolvido. Estou aqui num lugar que tem internet, para que nós, então, possamos ir ao núcleo, não é, de discussão, ao núcleo do debate. Essa tese, o título dela é Em Defesa de um Conceito Jurídico de Presunção, e acho que cabe fazer aqui um esclarecimento inicial, não é, de posicionamento da tese, porque esse é um seminário de teses nas ciências criminais, e a tese não é em ciências criminais. Essa tese é em filosofia do direito, especificamente na sub-área da filosofia do direito, conhecido como epistemologia jurídica. Eu fiz parte durante alguns bons anos, né, do grupo de investigação em filosofia del direito da Universidade de Girona, e a tese, então, ela foi gestada sob a orientação, inicialmente, só do professor Jorge Ferrer Beltrán, e, com o passar do tempo, somamos a professora Carmen Vázquez também na orientação dessa tese. Portanto, ela contou com essa interlocução muito rica, né, dos dois principais expoentes da epistemologia jurídica da Universidade de Girona, e de maneira mais informal, não posso deixar de reconhecer a importância de Daniel Gonçalves Larrier, da Universidade de Alicante, na produção desse resultado, né? O Daniel sempre foi uma pessoa muito, muito aberta ao diálogo, às reflexões, e quando eu tinha algum insight, pensava, será que eu estou louca? Era uma das pessoas para quem eu primeiro enviava WhatsApps a qualquer hora do dia, não é? E ficava rezando para que ele não achasse invasiva e que respondesse prontamente. Isso sempre aconteceu, de modo que foi uma felicidade contar com o Daniel Gonçalves Larrier na plateia no dia da defesa da tese. A tese, portanto, ela teve, não é, essa coorientação do Jorge e da Carmen. É importante também dizer que na banca da defesa, não é, a gente conseguiu juntar o Diego Deivec, que é interno da Universidade de Girona, a Mercedes Fernandes Lopes, que é da Universidade de Alicante, de processo penal, e o professor Geraldo Prado. Acho que isso também, né, quando a gente olha a composição da banca,
que também é importante salientar que na Espanha não é composta pelos orientadores, eles ficam na plateia, assim, do ponto de vista, não é, espacial. É interessante ver que está lá em cima os 3 que de fato vão fazer perguntas e que vão colocar a gente em situações que a gente precisa realmente sair, não é, saber responder a contento, e que estão ali na plateia, quase que segurando a nossa mão junto, mas, enfim, em lugares diferentes, o orientador e o coorientador. Então, também estava o professor Daniel Gonçalves Larrier junto com o Jorge e com a Carmen. Composição da banca. É interessante porque, assim, o processo do doutoramento é um processo realmente de crescimento e de desenvolvimento, não é? Do pesquisador. E essa tese, ela começou e foi recomeçada diversas vezes. Foi uma tese que começou na filosofia do direito, voltada a uma teoria geral, ou seja, na verdade, eram problemas probatórios, não é? Que pudessem acometer a determinação dos fatos no processo, ou seja, no contexto dos tribunais, com independência de se isso era no processo penal ou não. Então, o início da tese foi uma preocupação da epistemologia e do que eu digo que é uma primeira fase da epistemologia, uma fase mais geral da epistemologia, né? A epistemologia jurídica voltada ao problema da verdade dos fatos, seja na justiça civil, seja na justiça laboral, seja na justiça fiscal, etc. Então, com independência disso, sempre que a gente vai olhar para decisões justificadas, não é? Para essa exigência de que as decisões judiciais elas sejam justificadas, nós vamos precisar ir a uma determinação dos fatos que seja racional, que seja justificada, que, portanto, represente uma premissa menor, cuidadosamente construída. Então, esse inicial lugar do início da tese, ele foi se convertendo pouco a pouco, numa tese que se aproxima mais do processo penal. É por isso que eu digo que a composição da banca expressa essa minha aproximação cada vez maior ao processo penal e, de algum modo, explica o que eu estou fazendo hoje, não é? Acho que a gente começa num lugar e, felizmente, a gente vai caminhando e mudando essa nossa perspectiva. Então, a tese ela faz parte desse movimento. Durante o mestrado, eu fiz o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, fui orientada pelo professor Noel Struchiner. O Noel sempre se preocupou com a argumentação jurídica, mas em matéria normativa, ou seja, para a construção da premissa maior. À medida que Frederick Schauer, que é um dos principais expoentes da filosofia do direito e que muito interessa ao Noel, passou a olhar também para a questão de fato, passou a olhar também para a premissa menor, o Noel se sentiu seduzido pela minha proposta de me orienta, mas eu quero falar sobre a premissa menor, não quero falar sobre a premissa maior. E aí ele se dispôs a estudar comigo nesse mesmo processo. Então, o trabalho da dissertação foi para falar sobre o problema da verdade no ambiente do processo e, portanto, construir bases conceituais ou trabalhar as bases conceituais que são próprias ao problema da verdade, o problema dos fatos, o problema da prova no ambiente do processo. E aí ficou faltando, ou não é bem que ficou faltando, mas um passo que, para mim, foi interessante foi justamente no momento do doutorado, não é? Tratar das estratégias ou expedientes probatórios que são utilizados para o problema da incerteza dos fatos, porque assim, no mestrado eu fiz um panorama, não é assim, tudo que é importante em termos conceituais, eu passeei, eu mapeei as questões importantes em termos probatórios para a determinação dos fatos de forma racional. E aí, assim, o maior desafio fica quando a gente não tem a prova do fato. Não é? Nós não temos a prova do fato e a gente precisa chegar a uma decisão igualmente racional. Então, o desafio da tese foi complementar de forma mais profunda, porque aí realmente são anseios e demandas e exigências que cabem a uma tese doutoral satisfazer. Então, o desafio da tese foi olhar para o problema da incerteza dos fatos, ou seja, situações nas quais
a atividade probatória pode não ter sido bastante, aqueles expedientes probatórios inicialmente pensados no momento, enfim, da pesquisa do mestrado, não é? Podem não ser suficientes para a adequada determinação dos fatos. Então, existem determinadas situações para as quais os sistemas jurídicos olham, não é? E que oferecem um tratamento diferenciado. Determinadas situações que os sistemas jurídicos oferecem a determinação dos fatos, não é? Algo para além da prova, algo para além da atividade cognitiva, algo para além desse compromisso com a verdade. É nesse lugar mesmo que aí eu queria não precisar fazer, mas eu sinto que ainda é preciso fazer essa ressalva, não é? Quando eu falo sobre a busca pela verdade, eu não estou me desconectando com os nossos compromissos garantistas. Eu não estou aqui justificando excessos que os juízes podem cometer, principalmente no processo penal, sob o nome da busca pela verdade. A busca pela verdade não se confunde com o excesso de verdade, não é? Ou os esforços abusivos que podem ser feitos retoricamente em nome da verdade. Tá? Então, a epistemologia jurídica ela não é um rasgar de garantias, ela não é um justificar o abuso que pode ser cometido por juízes com a sua fome punitivista. Não se trata disso. Quando a gente fala sobre a construção da premissa fática, e justamente porque nós queremos conter o poder punitivo, justamente porque a gente quer ir além das convicções íntimas que os juízes, porventura, possam desenvolver, é daí mesmo que vem o estímulo para ir atrás da verdade. É daí mesmo que vem o estímulo para construir a premissa fática com base na referência à realidade empírica. O que aconteceu, ou o que provavelmente aconteceu. Porque, certo, nós não teremos a certeza de que alcançamos a verdade. Não teremos isso. Agora, o fato de que nós não tenhamos a certeza de que alcançamos a verdade não implica que nós não possamos utilizar os métodos mais confiáveis para que, enfim, a melhor premissa fática, ou a construção da premissa fática que mais provavelmente se aproxime à verdade, seja adotada nesta decisão judicial. Então, quando a gente fala sobre a busca pela verdade, nós não estamos aqui aquecendo para todo o discurso que foi desenvolvido, né, valorizando a verdade real, não é o que no processo penal ficou conhecido pelo princípio da verdade real. Nós não estamos aquecendo para excessos que são cometidos. Bem, aí mesmo é que fica importante a gente olhar para as presunções. Quando a gente olha para as presunções, não é? A gente chega a um conjunto de condições conceituais que são argumentativamente apresentados como se presentes em tudo o que nós chamamos de presunção, só que, em realidade, não está presente em tudo o que nós chamamos de presunção. O que eu quero dizer com isso? A nossa tradição continental para a construção do conceito de presunção no direito parte de uma estratégia uniformizadora. Então, a gente tem um conceito, não é? Assim, um vértice conceitual, um gênero, não é? São as presunções. E esse gênero ele é entendido como subdividido em diversas espécies. Então, seriam presunções tudo o que refere a estratégia de considerar verdadeiro algo que não foi provado. Então, essa é o primeiro traço conceitual, a primeira característica que se diz algo é presunção. Para que algo seja presunção, algo não foi provado e vai ser considerado verdadeiro para fins processuais, né? Para além disso, disse que as presunções elas são essa estratégia de considerar algo que não foi provado como verdadeiro, porque há subjacente a ela uma regra de experiência, uma máxima de experiência, uma generalização supostamente empiricamente observado que justifica eu generalizar o fato Y ou categorias do fato Y sempre quando haja a prova do fato X.
Então, o fato X seria o fato básico que autoriza a conclusão, sempre que ele seja provado, da ocorrência também de um fato que não foi provado, que não se conhece a ocorrência e que seria da categoria Y. Portanto, haveria uma regra de experiência extraída da nossa observação do mundo que autorizaria a constatação, não é, a conclusão de Y sempre quando houvesse a prova de X. Essa também é uma característica conceitual sempre referida à presunção. Então, olha, reparem vocês, a gente está falando sobre considerar verdadeiro algo que não foi provado, considerar verdadeiro algo em razão de uma regra de experiência, não é? E aí a gente vê as subdivisões que são trazidas a respeito das presunções. Em primeiro lugar, há uma subdivisão tradicionalmente apresentada como nada problemática entre presunção legal e presunção judicial. Seriam presunções legais aquelas produzidas, elaboradas pelo legislador, estabelecidas através de regras jurídicas, mas também seriam presunções aquelas elaboradas em cada caso individual em razão de um juízo de conveniência do próprio julgador a respeito das regras de experiência que ele julgasse relevantes para a determinação dos fatos daquele caso concreto. Então, haveria também, no mesmo conceito, as presunções judiciais, ou seja, presunções regra e presunções judiciais. Por enquanto, eu só vou apresentar, e logo a seguir eu vou fazer as minhas críticas a essa forma de se apresentar ou de se sistematizar as presunções. Essa primeira categoria, não é? Essa primeira espécie das presunções legais, como a gente sabe, se subdividiria entre presunções relativas, que admitem prova contrária, e presunções absolutas, que não admitem provas contrárias ou que, a gente pode dizer, não são derrotáveis, não é? Aí eu pergunto a vocês, eu coloco aqui a primeira indagação. Quando a gente olha para as presunções legais e as presunções judiciais, por que mesmo que o tratamento vem sempre no sentido de uniformizar o que elas têm em comum e não enaltecer ou não iluminar o que elas têm de mais diferente? Por que nós resolvemos olhar para o que elas têm em comum em lugar de considerar e de visibilizar o que elas têm de mais diferente? O que elas têm de diferente, gente? Quando a gente olha para a presunção legal, ela é uma regra e estabelece obrigações, prescrições que precisam ser satisfeitas, inclusive pelo juiz. Se P está provado que é uma... Agora eu acabei de usar o outro par, né? Na Espanha eles usam P e Q, a gente usa X e Y. Mas, bem, se P está provado, necessariamente o juiz precisa extrair na sua conclusão o fato que... Então, a regra, a presunção regra, ela estabelece nada mais, nada menos do que um efeito da desconfiança que institucionalmente se pode sentir a respeito das capacidades cognitivas e intelectuais ou valorativas que aquele juiz possa ter a respeito dos fatos. O legislador não quer correr o risco de o juiz constatar a ocorrência de P e não seguir a ocorrência de P a conclusão de que Q ocorreu também. Então, ele diz, olha, eu vou, de algum modo, engessar as inferências probatórias que você, juiz, poderia tomar. Ou seja, eu não vou deixar que, de P, o juiz conclua que não foi Q, ou que foi X, Y, Z. Não vou deixar essa abertura cognitiva, epistêmica, para que o juiz valore qual é o rendimento probatório, não é? Ou quais são as conclusões probatórias e fáticas que ele extrairá a partir do fato P. Não vou deixar isso aberto. Essa é o efeito de uma presunção legal. Quando os sistemas jurídicos fazem uso de presunções legais, estão constrangendo a atividade cognitiva do julgador em determinadas situações, dizendo: esse assunto é muito caro e não vou deixar aberto a conclusão probatória que vocês, por fim, possam ter. Aqui, ó, vamos restringir a valoração racional porque não vou deixar vocês chegarem a conclusões diferentes. Totalmente
Oposto a isso, não é só diferente, é oposto a isso, é o que acontece através do que nós tradicionalmente conhecemos como presunções judiciais. As presunções judiciais, elas são uma concessão, um voto de confiança à atividade epistêmica cognitiva realizado pelos julgadores. É um convite que o legislador faz para os julgadores para que eles tragam as regras de experiência, as generalizações que eles consideram pertinentes ao caso. É justamente um voto de confiança. Então, se a gente olha o que tradicionalmente é tratado como presunção legal e o que tradicionalmente é tratado como presunção judicial, ou seja, galhos de uma mesma árvore, nós veremos que vêm a efeitos totalmente diferentes. São duas estratégias de determinação dos fatos que, de um lado, opera através da desconfiança da atividade intelectual dos juízes e, do outro, de uma confiança extrema no uso de regras de experiência que eles farão. Por que, então, utilizar essas duas coisas, esses dois expedientes no mesmo conceito? Finalizando só essa primeira parte, eu vou tentar fechar em 5 minutos aqui. Quando a gente olha para essa subespécie, para essa espécie, né, das presunções legais, outra vez a gente vai ver estratégias ou expedientes probatórios, fáticos, de determinação dos fatos, que são absolutamente diferentes. Enquanto a presunção relativa é um convite à atividade probatória, é um convite, um incentivo às partes para que elas provem. A presunção legal absoluta interrompe e diz: esse fato é irrelevante. Não percam os esforços, as energias, não gastem as energias de vocês para provar fato que para nós é irrelevante. A prova, por exemplo, do consentimento em estupro de incapaz, né? É irrelevante. E nisso eu acabei utilizando um texto do Barbosa Moreira, justamente falando, não é, na verdade, não é que inadmite prova por questões valorativas, não, é pela própria irrelevância do fato. O fato consentimento é irrelevante, portanto, não há que haver prova sobre isso. Então, reparem vocês que a presunção absoluta, ela tem não apenas um efeito diverso, ela tem um efeito manifestamente contrário à presunção relativa, porque interrompe o que é discutido, porque diz isso não interessa. Então, se esses são os efeitos que são reconduzidos a essa espécie conceitual, a esse gênero conceitual comum que são as presunções, e a gente quer dizer tantas coisas diferentes, né? Às vezes a gente quer interromper o diálogo sobre determinados fatos, às vezes a gente quer incentivar a atividade probatória das partes, às vezes a gente quer confiar na atividade cognitiva do juiz e entrega para ele isso, não é? A possibilidade de raciocínio, né, sobre os fatos, e às vezes a gente quer interromper o raciocínio sobre fatos dos juízes. Se a gente quer tanta coisa sobre essa única nomenclatura, por que mesmo manter essa única nomenclatura? A filosofia analítica, a qual eu me filio, né, quando a gente fala sobre a importância dos conceitos, a gente fala sobre a importância... Bom, o Jorge sempre falava com a gente da importância da terapia linguística, que um bom teórico ele sabe fazer terapia linguística, não é? E, nesse sentido, precisar conceitos. Eu me inspiro muito nisso em alguém que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, que foi o Eugênio Bulichin. O Carlos Alchurrum morreu há um pouco mais de tempo, e o Eugênio Bulichin faleceu esse mês, ainda no mês de maio, não é? E 11 de maio, e eles falavam sobre a importância de que os conceitos eles entreguem para nós informações para facilitar as nossas práticas cotidianas. Quando o conceito, ou quando o conceito é impreciso,
as etiquetas que nós utilizamos a partir dos conceitos, quer dizer, os termos que nós empregamos a partir dos conceitos, eles passam a não nos informar, eles passam a nos confundir. E quando a gente fala sobre processo, e em especial processo penal, cada vez em que os operadores jurídicos estão confusos a respeito dos conceitos, a respeito da hipótese conceitual, da área de incidência dos conceitos, cada vez que há confusão e imprecisão, nós, cidadãos, perdemos em liberdade. Nós, cidadãos, perdemos em garantias. Nós, cidadãos, perdemos em controlabilidade da qualidade das decisões judiciais, da racionalidade das decisões judiciais. Nós ficamos, para usar uma linguagem mais comum, na mão dos juízes. Então, quando a gente fala sobre o conceito de presunção e a importância de que o conceito de presunção ele seja adequadamente manuseado, é nisso que nós estamos pensando, é nisso que eu estou pensando. Então, a minha proposta, para a gente continuar falando, para a gente dar utilidade, autonomia conceitual às presunções, a minha proposta é redefinir para limitar a área de incidência, para reduzir a área de incidência deste conceito. Porque se tudo é presunção, onde tudo é presunção, nada é. Onde tudo, para tudo a gente pode usar presunção, em realidade, cada vez que a gente usa o conceito, a gente está confundindo mais do que ajudando e a gente não está contribuindo para uma melhor prática jurídica. Assim que, quando a gente olha para as presunções, tudo isso que, sob essas várias espécies, é tratado como presunção, rapidamente a gente consegue perceber que existem semelhanças entre esses expedientes tradicionalmente chamados de presunção e outros expedientes de determinação dos fatos. Por exemplo, se eu quero incentivar... Não, vou começar lá em cima, né? Eu ia falar sobre ônus da prova, vou começar lá em cima. Oi. Já deu 20 minutinhos, se tu puder encaminhar para o Vou terminar em 3 minutos. Por exemplo, se eu quero as presunções judiciais e legais, não é? Se eu quero oferecer ao juiz confiança a respeito da sua atividade cognitiva, intelectual e de busca pela verdade, por que eu não falo que isso é o raciocínio probatório? Existe um conceito para isso, que são as inferências que o juiz realiza a respeito dos fatos que foram provados e os outros que ele vai extrair a partir daquilo. Eu não preciso dizer que eu vou autorizar presunções judiciais, porque o que o juiz está fazendo a partir do nome presunção judicial é fazer o que há de mais típico, o mais rotineiro da atividade do juiz, que é raciocinar sobre fatos, raciocinar a partir das provas que se tem e dos fatos que se quer provar. Para isso, a gente tem o conceito de raciocínio. Algo que é raciocínio não deveria ser entendido como presunção. A gente deveria guardar o termo presunção para um outro tipo de estratégia de determinação dos fatos, que é através de regras. Só que para fazer isso, então, eu parto de uma defesa de que salvar a autonomia conceitual das presunções, da presunção do direito, requer aproximá-la à busca pela verdade. Então, tudo que a gente chama de presunção, mas que, em realidade, não seja fruto de fato, uma generalização empiricamente observada, tudo isso não merece o nome de presunção. Presunção é tomar algo como verdadeiro porque provavelmente é verdadeiro. Mas provavelmente é verdadeiro porque existem estudos empíricos, dados que nos autorizam a isso. Então, não, mas... E a presunção de inocência? Pois não seria uma presunção. É o estado de inocência, mas não há qualquer fundamento empírico que autorize dizer que, na maior parte das vezes, as pessoas são inocentes, as pessoas processadas são inocentes. Inclusive, se houvesse fundamento empírico que autorizasse isso, a gente tem que mudar o processo penal, porque a gente está processando, a gente está investigando quem não merece. Então, não precisa chamar de presunção se não tem uma preocupação com a verdade, o que eu não estou dizendo que não é algo importante. Quer dizer, valores e a perseguição de valores também é algo caro, mas não se confunde com o valor de verdade, né? Então, para isso, eu extraio que há uma aproximação do conceito de presunção judicial com o raciocínio judicial, raciocínio probatório,
não é? As presunções legais, por si mesmas, elas oferecem uma estratégia de determinação dos fatos que é concetânea com a busca pela verdade, mas através de regras, através, portanto, de fundamentos empíricos que ganham a força da regra, que ganham a prescrição para o juiz. Sempre que você, juiz, tem que concluir que ocorreu. Você não tem inferência probatória é trazida pelo legislador através de categorias fáticas que estão correlacionadas. A presunção absoluta também deveria deixar de existir como presunção. Por quê? Porque ela é uma ficção. Ela é, sim, uma interrupção. Ela é uma indiferença com a verdade dos fatos. E que pode ser muito interessante também, né? Por exemplo, a citação, nós temos o que a gente chama de citação ficta. E por que assim? Bom, porque a gente não quer que as partes fiquem refém, não é, daqueles que vão ser encontrados ou não vão ser encontrados. Então, existe o que a gente chama de citação ficta no processo, né? Então, falar sobre ficções é falar sobre um expediente de determinação dos fatos que não se preocupa da mesma forma com a verdade dos fatos. E por que, então, manter tudo junto? Então, as presunções absolutas, elas seriam ficções jurídicas. As presunções relativas, elas, em grande medida, seriam regras de ônus da prova, né, de inversão de ônus da prova, e aí a gente poderia guardar única e exclusivamente o termo presunção sempre que houvesse uma regra, portanto, uma forma de determinar fatos que fosse obrigação para o juiz cumprir, uma regra que tivesse uma estrutura com fato básico, fato a ser presumido, mínima atividade probatória que precisa ser realizada, e que sempre tivesse tanto o fundamento empírico como a possibilidade de ser derrotado. Por quê? Porque aí sim nós temos autonomia conceitual. Se a gente continua tratando regras que, em realidade, só servem para inverter ônus da prova, ou distribuir ônus da prova, né? Ficções jurídicas e raciocínios, em realidade, a gente está mantendo uma confusão que só abre espaço para decisionismo. Só para finalizar, e agora mesmo eu vou finalizar, existe um julgado do Marco Aurélio em que ele entende que não há mais meninas de 12 anos, há verdadeiras mulheres de 12 anos. E aí ele vai lá e torna o que para nós era, até então, presunção absoluta, presunção relativa. Por que ele faz isso naquele caso de estupro de vulnerável? Porque ele entende que porque como era uma presunção, havia um fundamento empírico. E se o fundamento empírico muda, ou seja, se as meninas de 12 anos já não são mais meninas, mas verdadeiras mulheres, no costume e na cultura brasileira, então, ao ver Dom Marco Aurélio, haveria que se mudar a interpretação daquela regra. Reparem vocês, se nós tivéssemos uma cultura sedimentada sobre para que servem as presunções, e o que não é presunção, ainda que o legislador tenha se utilizado de nome que o valha, né, isso não teria acontecido, esse efeito não teria sido conseguido naquele caso concreto. A regra que fala sobre o consentimento, ela está aí a fazer justamente a eliminar do âmbito do escopo de discussão o fato consentimento. Portanto, a gente não tem que olhar para os costumes das meninas ou das verdadeiras mulheres de 12 anos, porque a preocupação com a verdade dos fatos não foi a preocupação a ser alcançada através daquela regra, mal nomeadamente como uma regra de presunção. Enfim, vou deixar aqui aberto, então, para as perguntas. Não falei dos autores que eu acabei utilizando, mas, enfim, são 20 minutos. Agradeço muito a oportunidade de apresentar esse trabalho e fico aqui esperando as perguntas. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Janaína. Já passo imediatamente para as debatedoras. Agradeço mais uma vez a professora doutora Simone Trento pela participação, pela disponibilidade e fiquem à vontade para as suas perguntas e o debate. Obrigada, Vinícius. Eu agradeço primeiro o convite que foi feito pelo IDP, na pessoa do Vinícius Vasconcelos, e também pela professora doutora Janaína Matida,
que me indicou aí como uma pessoa capaz de debater esse tema da maior relevância, uma tese assim tão analítica como ela pretendia ser e foi, e que, então, é uma delícia de ir lá e procurar os argumentos, os passos inferenciais que foram feitos para alavancar aquela conclusão. Ler, Janaína, sua tese, para mim, foi uma coisa já muito interessante e examiná-la criticamente também. E como eu te contei, eu também aproveitei para ler a sua dissertação de mestrado, que, como você contou aqui para nós, é uma coisa que estabelece firmemente os seus pressupostos, né, com os quais eu compartilho, né? Compreender a verdade como correspondência e ser conhecedora das limitações do ser humano no conhecimento da verdade, mas ter presente que o estabelecimento da verdade dos fatos é o pressuposto estrutural, é o que é de estrutural no exame da prova. É para isso que a gente desenvolve atividade probatória, afinal de contas. Sem esquecer, como você também falou, que existem outros valores que estão presentes no ordenamento jurídico. Então, a gente não procura a verdade a qualquer custo, estamos totalmente de acordo em relação a isso. Dito isso, e para ir direto ao desenvolvimento que você promoveu dessas questões, eu gostei muito também de algo que você não mencionou agora, mas dessa sua ideia de recorrer a regras de primeira e segunda ordem, né? E estabelecer que os expedientes de determinação de fatos, eles podem ser diretos, eles podem ser o feijão com arroz da atividade instrutória, que é procurar fazer inferências probatórias a partir daquelas peças de evidência que vem para o processo. Isso é o feijão com arroz, é o que se faz, que conclusões se pode e se deve tirar a partir daquelas peças de evidências que estão ali e daquelas que não estão, que são as lacunas probatórias que não estão, mas deveriam estar. Então, disso se retiram conclusões. Isso são as inferências probatórias que são feitas sempre. Mas, a par disso, há regras sobre conclusões a se chegar quando se examina as provas e as lacunas, né? E essas regras, você bem desenvolveu, uma parte delas são as presunções, são isso que a gente chama de presunção. Mas a gente chama de presunção um monte de coisa que não tem muita precisão. E daí é que está o valor da tua tese. Que é inegável, né? Com certeza é algo que acrescenta para a compreensão do direito, para a gente fazer um melhor direito. Então, em primeiro lugar, parabéns. Sua tese foi avaliada como excelente porque ela é uma descrição do estágio, uma proposta de excelência, é uma obra assim de fôlego. E aí você desenvolve ali, mais ou menos na página 230, Janaína, do seu trabalho acadêmico mesmo, da tese, né? Que ainda não virou livro, mas já está na hora de virar, que existem graus de deferência, né, à determinação dos fatos, e que a livre valoração da prova e a realização livre de inferências a partir de regras de experiência comum e técnica, de generalizações que nós, na vida comum, usamos e que os juízes também usam para chegar a conclusões acerca de provas, ali está o maior grau de deferência em relação à atividade instrutória. O último grau é a ficção jurídica, é a indiferença total. Aquilo ali é um irrelevante, é um indiferente, compartilho completamente com você desse pressuposto teórico que vem daquele artigo do professor Barbosa Moreira. É isso aí, é um indiferente. E ali, num grau intermediário, existe uma certa deferência à livre valoração da prova, mas também há regras, há normas legais que foram cristalizadas ou pelo legislador, ou pelo direito positivo, ou, e achei brilhante isso que você fez, em regras jurisprudenciais. Bom, então tá. Então tem algo que está num degrau diferente daquilo que o juiz faz por recorrer diretamente a generalizações e aquelas ocasiões em que ele recorre a uma regra sedimentada, que a gente poderia chamar de precedente, a um precedente estabelecido. E você dá um ótimo exemplo disso, que é, na jurisprudência espanhola, a definição de o que é considerado tráfico. Se uma quantia maior que X da droga tal é encontrada em poder da pessoa, maior do que aquilo, se considera que a finalidade daquele porte, daquela posse, é traficar. Se a quantidade é menor, se considera
que não é traficar, que é o uso próprio individual. Muito bem. Mas aí, Jana, assim, eu gostaria de compartilhar contigo uma impressão que eu tive quando eu fui lendo, que é realmente, a gente chama de presunção um monte de coisas, mas a gente tem o hábito de chamar, né? Tem esse poder compreensivo geral de chamar, presumo tal coisa a partir de outra. E aquilo não é realmente uma presunção no sentido estrito, como você está propondo. Mas olha só, na medicina também se chama de vitamina D, até hoje, uma coisa que se sabe que não é vitamina, é um hormônio. E se continua chamando de vitamina D. Então, isso também tem um certo poder explicativo, tem uma tradição de se chamar assim, e aquele é apenas o nome. Em alguma medida, será que talvez não seria interessante estou perguntando, tá? Em aberto, eu também não tenho essa conclusão ainda. Nós continuarmos chamando de presunção, não a presunção absoluta, essa eu acho que realmente você decretou o fim dela já. Mas isso que se chama de presunção relativa, será que a gente consegue mesmo distinguir em categorias jurídicas diferentes? Eu concordo contigo na sua redefinição das presunções, tem algo que me parece que é estrutural, principalmente do ponto de vista analítico. Quer dizer que existe uma estrutura formal de presunção. Essa estrutura formal, ela tem um fato básico e um fato consequente. E ela diz, presente o fato básico, se presume o fato consequente. Tá. Mas o que seria uma regra mais definida em precedente sobre isso, ou em lei, se não a cristalização de algo que muitas vezes começou com decisões judiciais acertadas, ou que a história considerou acertada, que a tradição considerou acertada, que a jurisprudência considerou, e às vezes até o legislador. Então, essa é uma pergunta. E porque é muito difícil distinguir um momento em que, por exemplo, lá na Espanha, nesse exemplo que você deu, os juízes consideravam essa quantidade corresponde ao uso aí de uma semana de um usuário desse tipo de droga, e foi se chegando a consensos, até que veio um precedente de uma corte superior que estabeleceu isso. Mas será que isso já não era uma regra impositiva? Esse processo de formação do precedente já não fazia com que o juiz não devesse raciocinar a partir das crenças dele, e eu sei que você compartilha comigo disso, que crença do juiz não importa para o direito. Na verdade, ele raciocina que aquela quantia daquela droga, naquela circunstância, é algo que denota tráfico. E não existe um momento muito certo em que isso deixa de ser uma regra obrigatória porque há julgados, porque é assim que se considera, porque socialmente é essa quantia que se consome dessa droga para essa finalidade. E o momento em que aquilo vira uma regra formalmente vinculante, chancelada por uma corte superior. Demora muito até que isso aconteça. E antes de que isso aconteça, já me parece que havia algum momento em que aquilo era vinculante. Se não por precedentes vindos de uma corte intermediária, até mesmo pelo auto precedente, né? O juiz não é livre para dizer num caso igual ao outro, que aquele caso não é igual ao outro. Se ele julgou de um jeito e aquilo está acertado e aquilo não foi reformado, ele deve julgar o caso subsequente da mesma forma. Então, essa proximidade. Além disso, Jana, eu queria colocar uma outra pulga atrás da sua orelha, que é o seguinte: você também defende na sua redefinição de presunção, né, compartilhando aqui com quem eventualmente não chegou ali no final. São 4 pontos, né? Então, a regra de presunção tem que ter um caráter normativo, legal ou jurisprudencial, ela tem que ter apoio em fundamento empírico. Essa estrutura que nós falamos, né? Presente A se presume B, e a possibilidade de prova em contrário, para eliminar a presunção absoluta, né? Agora, o apoio em fundamento empírico, você mesma trouxe um exemplo que me fez pensar, que é a regra legal de se presumir comoriência quando 2 pessoas morrem nas mesmas circunstâncias, no mesmo evento, né? Morrem lá no mesmo incêndio, no mesmo acidente de trânsito. Isso não é uma regra baseada em experiência. Normalmente, 2 pessoas, quando morrem no mesmo evento, não morreram exatamente na mesma fração de segundo.
Mas a gente pode concordar que ela é uma regra muito inteligente, porque ela resolve um problemão das partes, que teriam muita dificuldade em estabelecer o momento exato da morte de cada um. Ela é uma regra baseada em eficiência, em não fazer um encargo muito pesaroso para a parte. E ela é uma regra que pode ser afastada. Então, se uma testemunha chega no lugar do acidente e vê que uma pessoa já estava morta e a outra ainda estava viva, o evento foi o mesmo, mas a prova em contrário demonstrou o resto. E isso não é uma presunção? Ou será que nós não deveríamos imaginar que, normalmente, uma regra de presunção é baseada em regras empíricas, mas pode ser que ela esteja parcialmente cedendo a outros valores ou que ela até mesmo priorize um outro valor, e não o correto estabelecimento dos fatos como eles se deram, provavelmente de acordo com normas empíricas. Infelizmente acabou meu tempo, mas se depois surgindo mais outras, de repente eu até faço mais uma para a professora Janaína. Agradeço novamente, é um prazer enorme estar aqui nessa conversa assim, de alto nível com a professora Janaína Matida. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Simone. Eu já passo diretamente para a Marcela, e aí depois a Janaína responde as duas, pode ser? Então, agradeço muito à professora doutora Marcela Mascarenhas pela participação e te passo a palavra para o debate. Minha voz está sumindo, né? Acho que o ar-condicionado aqui está complicado. Marcela, por favor. Obrigada, Vinícius. Bom dia. Bom, eu aceitei com muita alegria, né, o convite para debater a tese da Janaína Matida, que é uma querida amiga com quem eu compartilho vários projetos, interesses comuns de pesquisa, enfim. E essa tese que tem como tema a defesa de um conceito jurídico de presunção. E também não posso deixar de falar que é uma grande honra participar desse projeto, que é o Seminário de Teses em Ciências Criminais, que já está entrando no seu 2º ano, né, e tem como esse mérito de promover esse diálogo entre pesquisadores e servir como meio de divulgação dessas teses, enfim. Então, parabenizo também mais uma vez ao Vinícius, Bruno, que, né, estão na coordenação aí dessa iniciativa, que é muito proveitosa. E, então, gostaria de saudar, né, a todos e todas. E antes de falar propriamente da tese, eu faço questão de registrar aqui também a importância, a relevância e a minha admiração pelo trabalho relevante que a Janaína vem desenvolvendo nessa difusão da epistemologia jurídica, por meio tanto de pesquisa, de palestras, de cursos, publicações, e para colocar em destaque realmente, né, essa necessidade de se lançar um olhar mais criterioso à questão dos fatos no processo penal e, no fim de tudo, né, buscar um processo mais justo, mais democrático, enfim. E eu acho que é justamente nessa perspectiva também que eu vejo a importância desse trabalho, dessa tese, no contexto do processo penal. Então, essa preocupação de apresentar, né, essa contribuição para um desenho institucional de processo, no caso, e aí eu estou vendo a perspectiva do processo penal, mas de forma geral, que se mostre comprometido com essa busca da verdade. A Janaína já destacou, né, essa necessidade de se ver a busca da verdade como algo que seja realmente um interesse, um valor importante dentro do processo penal, sem que isso importe em qualquer tipo de restrição ou violação de garantias. Pelo contrário, são valores que podem conviver harmonicamente, e assim deve ser. Então, há claramente, né, se nota essa preocupação no trabalho de se promover, de se apresentar, né, uma contribuição para esse desenho institucional de processo que se mostre comprometido com a busca da verdade, e esse é o fio condutor para essa reformulação do conceito de presunção. Então, que vem a readquirir aquela noção que penso que é o que foi a conclusão, né, que deve estar implícita ao termo presunção, né, que seria assumir algo como provavelmente verdadeiro. Então, isso tem que estar adequado com essa finalidade, o uso do termo, o emprego do termo, e não como a Jana fala, como uma etiqueta que sirva para realmente incluir ali dentro, né, várias situações que muitas vezes estão buscando propósitos distintos.
e ela analisa, né, de forma bastante minuciosa essas distinções que acabam por se verificar no que se convencionou considerar, né, tradicionalmente na dogmática processual como espécies de presunção. E isso é verificado à luz de várias contribuições teóricas, então é algo realmente muito interessante para se aprofundar. Eu realmente aprendi muito com essa leitura, enfim, tanto que eu até falei com ela que praticamente a única pergunta que eu quero fazer é quando que vai ser publicado o trabalho, porque realmente eu acho que é algo que vem a somar muito nesses esforços, né, tão necessários dentro do processo de zelar por uma determinação racional dos fatos e aprimorar essa função epistêmica do processo. E, enfim, isso tem que ser considerado nesse contexto que, dentro do processo penal, novamente, vem a reforçar nesse sentido, em que é tão problemática essa perspectiva da subjetividade na decisão sobre os fatos. Então, dentro da nossa cultura processual, né, muito focada na ideia de racionalizar por meio da fundamentação especificamente, mas em cujo contexto pouco se discute sobre métodos e critérios de investigação racional dos fatos, enfim. Então, a tese tem o propósito também de mostrar essa necessidade de se discutir com critérios as estratégias que são utilizadas na determinação dos fatos. E, enfim, e dentro disso, né, deixar claro ao julgador os propósitos implícitos que servem como fundamento a cada estratégia utilizada. Então, eu acho que isso é muito importante que se tenha em mente realmente quando se usa, né, um determinado conceito, e o que a Janaína mostrou muito claramente, que é preciso verificar realmente para qual finalidade, né, que isso vai estar direcionado. E a falta de clareza quanto a esse conceito de presunção pode ser um ponto que compromete a racionalidade que se espera da decisão judicial, já que se coloca sob um mesmo rótulo, né, essas estratégias com propósitos, com efeitos distintos na determinação dos fatos. Eu trouxe três, como eu disse, né, eu concordo plenamente com a essência da tese, eu realmente acho que é necessário fazer esse esforço, e eu trouxe 3 pontos aqui que eu acho que eu gostaria de promover esse debate, né, que não propriamente perguntas, mas que realmente é mais para trazer isso para um debate. Um deles, que eu acho que é que mais se insere nessa questão desse problema da subjetividade, enfim, que é alocado naqueles crimes considerados, tidos como crimes de difícil prova. Então, aqueles crimes em que há uma dificuldade natural probatória, né, crimes sexuais, normalmente, crimes contra o patrimônio, enfim, e as estratégias que muitas vezes são utilizadas dentro disso para satisfazer essa necessidade de demonstração dos fatos. Então, dentro disso, a gente atualmente tem se discutido muito, criticado muito, né, mas ainda está muito presente, muitas vezes, na jurisprudência, a ideia de uma presunção de veracidade à palavra da vítima, à palavra do policial, por exemplo. Então, não tenho dúvidas que o uso do termo presunção nesse contexto não é adequado para a proposta que foi defendida na tese. E aí, dentro disso, né, a questão de se tratar de uma presunção de veracidade, vou focar na palavra do policial para dar exemplo, né? Então, ou seja, atribuir presunção de veracidade à palavra do policial. Isso estaria fundado em uma máxima de experiência ou seria uma conveniência, uma estratégia pela conveniência ali, dada a dificuldade probatória. Então, se a gente toma como uma máxima de experiência, a gente concluiria que seria atribuída ali presunção de veracidade à palavra do policial, por exemplo, por um raciocínio de que os agentes públicos, no cumprimento ali do seu dever legal, não teriam razões para incriminar inocentes. Isso muitas vezes até vem de forma expressa, né? Então, ou seja, não há razões para se concluir que o policial iria mentir e incriminar falsamente um inocente. É claro que essa máxima não tem um fundamento empírico que se sustente. Por outro lado, até a professora Janaína tem trabalhos também que destacam essa discussão, né, do valor probatório da palavra tanto da vítima quanto do policial,
e em outro trabalho ela até ressalta, né, essa ideia de que o fundamento mais, talvez, que tenha aliás, a generalização, a máxima de experiência que teria um fundamento empírico, mais propriamente, seria a ideia de que policiais, muitas vezes envolvidos na abordagem, na prisão ou na apreensão, têm um interesse direto em justificar ou legitimar as suas ações. Então, ou seja, eles irão contribuir para que se conclua pelo acerto de suas atuações, de modo que eles deveriam até mesmo ser ali informantes e não propriamente testemunhas, porque não são totalmente desinteressados. Enfim, a ideia dentro disso, essas generalizações, então a ideia é de que só poderia ser considerado como presunção, né, de acordo com a tese, se tivesse esse fundamento empírico e somado às outras condições. Mas como verificar, né, como medir, mensurar o fundamento empírico utilizado, por exemplo, nessas tidas como presunções utilizadas pela jurisprudência muitas vezes e aplicadas reiteradamente, quando essas generalizações que estão muitas vezes direcionadas mais para um fim de distribuição de ônus probatório, do que propriamente, né, de se aproximar melhor da verdade, e isso muitas vezes vem, essa finalidade de distribuição de ônus da prova, muitas vezes vem oculto ali sob uma falsa generalização, ou uma generalização não fundada, né, empiricamente, não justificável ali empiricamente. Como trabalhar com isso, né, o perigo desse uso, e, enfim, então eu queria como controlar o fundamento empírico dessas presunções legais, né, que seriam tanto previstas pelo legislador ou eventualmente pela jurisprudência. Um parâmetro haveria para discutir, para definir o que teria e o que não teria fundamento empírico, enfim, uma discussão. Uma outra questão, a ideia, então, defendida pela Janaína foi de delimitar realmente aquele conceito de presunção, né, adquirir um sentido aplicando aquelas situações mínimas em que realmente se poderia utilizar o termo. Aí uma dúvida que me passou também pela cabeça, e aí dentro até do que a doutora Simone considerou como algo, né, que já está presente até na nossa cultura e tal, utilizar esse termo presunções, dentro dessa ideia de que já se tem na nossa cultura processual esse sentido polissêmico, será que não seria mais eficaz, talvez, uma estratégia de eliminação total? E aí cada uma das situações em que se trabalha atualmente no sentido de presunção seria mais, expressamente ali atribuída aos sentidos paralelos ali que não se precisasse valer do termo presunção. Então, por exemplo, dentro disso, tratar com a ideia de inferências probatórias normativas ao invés das presunções propriamente, também uma dúvida minha, né? E uma última questão também, sei que não é o foco principal da tese da Janaína, mas eu sempre tendo a olhar com interesse maior quando vem trabalhando com alguma questão relativa ao júri. E sei que esse não é o foco do trabalho, mas dentro da discussão, né, de uma discussão que é trazida pela Janaína em relação ao que defende o Ronald Allen, enfim, dentro da análise no contexto do júri, que ele trabalha com a ideia da presunção no contexto das instruções aos jurados. Então, lá também ele defende que não se use o termo presunção, porque haveria ali, muitas vezes, uma preocupação em se evitar um paternalismo do juiz em relação ao júri, ou seja, considerando que as eventuais incapacidades dos leigos, né, para um adequado raciocínio probatório. Então, defende ali, né, o Allen, que o recurso a essas presunções seria uma forma de deixar um espaço para que o juiz acabe impondo seu raciocínio inferencial aos jurados. Então, ele defende que não haja, né, por meio das instruções, qualquer recurso ali, implícito a ideia de apresentar ali aos jurados, né, uma presunção que eles deveriam adotar. Porém, considerando que as instruções também podem contemplar orientações, tanto sobre a necessidade de se observar regras de ônus da prova e outras, né,
bem como a necessidade de se compreender, se aplicá-las no caso, enfim, os jurados, eles estão ali para decidir os fatos, mas à luz do que o juiz vai lhes apresentar, no sentido do que é o direito, de como devem avaliar aqueles fatos, aplicar a norma, enfim. Então, dentro disso, a etiqueta da presunção não poderia ser, talvez, uma estratégia para facilitar essa compreensão pelos jurados leigos dessas regras da presunção de inocência, de ônus da prova, já que esses termos não são tão familiares, né? É claro que é melhor a gente deixar as coisas às claras, mas muitas vezes para o leigo ele compreender o que ele deve fazer. Talvez não seria, ainda assim, melhor utilizar o termo presunção como estratégia para uma melhor compreensão e aplicação do que realmente partir de fórmulas, de outras fórmulas, enfim. Foi algo que me veio à cabeça também, embora realmente é um contexto muito particular e específico, mas que sempre é do meu interesse trabalhar. Por isso que eu trago aqui, então, para a discussão também. Mas, enfim, agradeço também mais uma vez a oportunidade de discutir o trabalho da Jana e, enfim, queria muito ouvir aí sobre essas minhas inquietações. Obrigada. Obrigado, Marcela. Como normalmente a gente passa já para a autora, mas como a Janaína tem um tempo um pouquinho menor, tem que sair às 11h40 para um outro evento, eu pensei de agora já abrir para, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, e a gente passa para a Janaína no final. Alguém gostaria? Heloísa, por favor. Obrigada. Então, rapidinho, já que a Janaína... Janaína, eu fiz um teste empírico aqui com você, que você falou, em 3 minutos eu fecho. Falei, vou anotar, porque eu faço a mesma coisa. Eu sempre me perguntando, de onde a gente tira 3, 4, 6, 7,5? Você fez em 5, só pra te falar. Achei engraçado, porque eu faço a mesma coisa. Mas vamos lá. Queria repetir as palavras da Marcela com relação a esse ciclo de seminários. É a primeira vez, infelizmente, que eu estou participando, infelizmente pelas que eu pedi. Parabéns, Janaína, Simone, Marcela, pelas questões e Vinícius pela organização. Vou ser bem rápida, já que a Janaína tem compromissos. Eu queria te fazer uma pergunta, Janaína, que conecta a matéria que você abordou com dogmática, com normas penais da parte geral. É muito comum, pelo menos no meu âmbito de preocupação, que é também de um viés bem penal, que da ocupação de um cargo em uma empresa decorra, né, se cria uma regra de conhecimento a respeito de um conjunto de fatos que seria necessário para a afirmação do elemento cognitivo do dolo. Né? O artigo 20 não abre mão, pelo menos, de que o agente conheça os dados fáticos ali retratados na norma incriminadora. E é bastante comum, então, que se crie uma regra, eu não vou dar nomes, que se crie uma regra que da ocupação de um cargo decorreria necessariamente um conhecimento. Essa regra tem, além de querer ouvir você sobre o ponto de vista processual, ela tem uma consequência que o Guilherme Lucchesi, que conhece muito bem, que é de se esses fatos não estão provados e se na raiz realmente não havia conhecimento, está-se a punir uma conduta comprovadamente culposa, né? Ainda que na realidade pudesse ser dolosa, mas se há necessidade dessa regra, ela não foi provada, esse conhecimento não foi provado, e então se está punindo com a resposta severa do dolo uma conduta culposa, quando, inclusive em alguns casos, sequer há previsão de punição culposa. Essa era a minha pergunta bem concreta para você. Parabéns. Faço coro, queremos o livro. Certo. Alguém mais gostaria? Não sei se a Beatriz levantou a mão também, rapidamente. Beatriz. Eu também. Bom dia a todas. Tudo bem, Elô? Queria parabenizar também a Janaína, dizer para ela que o seu trabalho, Janaína, ele orienta, né, já também as minhas pesquisas. Eu acho que, para nós, da perspectiva da dogmática, você traz categorias muito importantes quando a gente vai se propor a trabalhar com casos concretos e análise da jurisprudência, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, de analisar realmente o caso, as razões de decidir,
e como isso se comunica com as categorias que a gente traz na dogmática. Então, sobretudo agora que eu tenho uma linha de pesquisa na temática dos crimes sexuais, várias incursões e propostas que você traz nos ajuda a fazer essa análise e argumentar com um pouco mais de precisão. Então, assim, na verdade, a minha questão, ela é mais uma observação e talvez uma provocação também, porque eu gostaria de entender um pouco melhor aqui como você define a presunção legal, porque quando eu escuto você falando sobre, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável, eu tenho uma séria dificuldade de chamar isso de uma presunção legal. Por quê? Porque a norma do artigo 217-A do Código Penal, em momento algum, ele fala da palavra consentimento. Então, a definição da norma de simplesmente ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, ponto. Então, eu concordo que a jurisprudência e a doutrina tradicionalmente se referem a esses casos como casos de presunção, mas isso advém, né, de uma redação, eu diria, infeliz, do legislador de 1940, que foi modificada no ano de 2009. Então, desde a perspectiva da dogmática, pelo menos, dizer que aqui a gente tem uma presunção é um problema, talvez, eu diria, da minha perspectiva de leitura da norma, e também que fala contrariamente à proteção do bem jurídico nesse caso, porque de fato não se trata de dizer sim ou dizer não, como em vários outros crimes, né, sexuais, dizer sim ou dizer não, de fato não está definido na figura típica, né? Então, assim, queria só entender um pouco se a leitura que eu estou fazendo está de acordo com a sua própria visão sobre a presunção legal, como você veria isso, tá? Mas é isso, obrigada. Perfeito. Obrigado, Beatriz. Passo para o Nestor, Felipe. Acho que depois já é bastante coisa para a Janaína, senão não vai dar tempo. E aí a gente continua depois. Nestor. Eu não vou nem fazer pergunta, não, porque, enfim, eu estou vendo que ela está premida pelo tempo, da mesma forma que eu estava mais cedo quando entrei aqui na chamada. Só para dizer que, assim, que eu até me compreendo muito, às vezes, talvez, a situação da Janaína de não ter publicado ainda a tese, né? Que a minha eu defendi em 2005, até hoje não publiquei. Então, assim, não se preocupe com isso, que isso é absolutamente normal, né? E assim, o tipo de trabalho que você está fazendo, muito sob o ponto de vista epistemológico, é muito interessante, sabe? E que eu acho que o processo penal precisa disso de uma forma muito premente, porque, enfim, né? A doutrina, ela precisa ser bem feita, né? Ela precisa ter embasamento, né? Eu acho que você está trazendo isso de uma forma muito, muito clara para dentro do direito processual penal. Só isso. Certo. Obrigado, Nestor. Passo para o Felipe. Felipe. Bom, bem rapidamente também, queria primeiro parabenizar a Janaína, a Marcela e a Simone também pelas perguntas. Eu sou também um fã do trabalho, parto muito dos mesmos pressupostos, gosto muito dessa ideia de racionalizar o processo, de tentar, e a partir da perspectiva analítica, né? Gosto muito de uma passagem do Austin que diz que as palavras são nossas ferramentas, então a gente tem que pelo menos ter elas limpas, e acho que você fez isso muito bem nesse trabalho, assim, eu aprendi muito, fiz anotações. Eu só tinha uma pergunta que é mais ou menos na linha da pergunta da Beatriz, sobre quais, não sei se você chegou a abordar isso na tese também, quais os limites da utilização disso que você chamou de ficções jurídicas pelo legislador. Por exemplo, me preocuparia em alguns casos, por exemplo, tem uma crítica do professor Luiz Greco ao a tentativa de criminalização do enriquecimento ilícito, porque ele diz que, na verdade, seria uma espécie de, ele usou o termo presunção, né, de que aquilo é produto, né, um funcionário público que utiliza valores acima do que era compatível com seus rendimentos, seria uma espécie de presunção de que isso é produto da corrupção. Algo parecido tem no crime de dirigir com capacidade psicomotora alterada, que há uma presunção no parágrafo de que isso é constatado por 0,3 mililitros de álcool no ar, etc. Eu gosto dessa perspectiva, só sei que teria algum receio de
se você chegou a entrar nesse ponto de quais os limites que o legislador pode utilizar presunções, porque não sei se violaria aqui, entraria em conflito com a culpabilidade do direito penal. É isso. Obrigado de novo pela todas as contribuições. Estou cheio de anotações aqui da sua fala. Maravilha. Eu acho que o mais interessante do seminário é sempre juntar essas perspectivas de penal material, de processo, de criminologia que a gente faz tão bem aqui. No processo penal, me parece que esse tema traz muitas confusões terminológicas, porque o próprio CPP utiliza mal, né? Ele fala em presunções e indícios em vários dispositivos, às vezes como estando probatório, às vezes como prova inferencial, e isso traz uma confusão grande. Na própria doutrina, tem autores que simplesmente falam, olha, no processo penal vige a presunção de inocência, então indícios e presunções, outras, são inadmissíveis. O que não tem como a gente aplicar na prática. Como vocês bem colocaram, e a pergunta da Heloísa foi nesse sentido, o dolo, o conhecimento, não tem como a gente fazer uma prova direta disso, necessariamente vai partir de uma prova indiciária, de uma prova com um caminho inferencial. Então, acho que as perguntas, eu iria fazer uma pergunta um pouco nesse sentido também, mas acho que já está abrangido por todas. A Janaína tem bastante coisa. E, eventualmente, se sobrar algum tempo, a gente abre de novo ao final. Então, agradeço a todos pelas perguntas e passo para a Janaína fazer as observações. Gente, obrigada por todas essas considerações e leituras tão cuidadosas que Marcela e Simone fizeram, especialmente, não é, as comentadoras, e também essas perguntas tão interessantes que eu recebi dessa audiência qualificadíssima aqui. Estou muito contente de poder revisitar a tese já num outro momento. A gente toma uma certa distância também do texto, se sente de uma forma mais, não sei, mais descolada, segura e consegue enxergar pontos e, enfim, né? Então, é uma oportunidade muito, muito legal de voltar ao texto mais de um ano depois, né? 2 anos depois, por aí. Simone falou sobre dois aspectos, né? Que eu gostaria de sinalizar primeiro esse. Vitamina D é um termo que a gente sabe que não reflete mais, não é vitamina, mas a gente chama de vitamina D. Ou seja, a gente está comunicando algo através enfim, de uma etiqueta que não corresponde. E, ao mesmo tempo, isso faz parte da nossa prática. Não seria muito contraintuitivo ir contra as nossas práticas? Eu acho que a gente tem que melhorar as nossas práticas. Eu acho que nós temos que melhorar as nossas práticas, principalmente quando as nossas práticas podem significar prejuízos tão grandes para os cidadãos, né? Talvez trocar vitamina D pelo nome consequente ou adequado não faça tanta diferença. A gente pode continuar chamando de vitamina D. Mas falar que o raciocínio do juiz é presunção e trazer uma força maior para esse raciocínio, que é inferencial, que ele está tirando através de regras de experiência, que ele julga conveniente, tratar isso como exatamente o modo como nós tratamos de regras jurídicas, ou seja, situações de confiança e deferência, como situações de não deferência, ou de pouca deferência, ou de desconfiança com os juízes, né? Eu acho isso muito problemático. Acho muito problemático a utilização do termo presunção para denotar, não é? Uma força argumentativa, uma força probatória a determinadas conclusões fáticas que não tem. E aí eu acabo entrando um pouco, eu vou misturar essas respostas, tá? Porque eu acho que é a forma mais eficiente de responder a tudo que vocês perguntaram. É uma força probatória que não tem muitas vezes, ou seja, quando o juiz está trazendo o raciocínio dele, a forma como ele correlaciona A e B, né, é importante deixar claro que essa correlação quem está fazendo é ele. Não existe uma regra ou um sistema jurídico institucional por detrás que autorize ele a fazer aquelas conclusões. Ele está indo sozinho nessa. Se ele não estiver indo sozinho nessa, que ele traga argumentativamente outros julgados, outras decisões que ele esteja acompanhando. Mas essa estratégia argumentativa, a forma de se construir a premissa fática, ela precisa ser mais
transparente, ou seja, é preciso, sim, de uma forma mais honesta, que se assuma quais são as inferências que estão sendo realizadas por conta da atividade do juiz e que não se miscue com a atividade legislativa, a forma como os legisladores, porventura, correlacionariam classes de fato, categorias de fato. E aí a Heloísa me perguntou, né, trouxe justamente essa inferência que é muito comum, não é, de determinados cargos, ocupação de determinados cargos para o conhecimento do fato em si, do fato delituoso, e então haveria dolo. Quer dizer, isso não está na lei. Então, é muito importante que os juízes que estejam examinando esses fatos reconheçam o ônus argumentativo que cabe a eles de correlacionar essas categorias de fato. Se essas categorias de fato não estão correlacionadas legislativamente, a única forma de correlacioná-las é argumentativamente. E, para isso, eles não podem surrupiar, né, assim, né, se colocar como menos importantes ou tirar a atenção que as partes têm para a forma como ele construirá a premissa fática. Então, utilizar o termo presunção aí é, na realidade, tentar vincular o fato do caso concreto, não é? Ou trazer uma credibilidade ao raciocínio probatório que ele está fazendo, né? Como se houvesse todo um sistema jurídico que o acompanhasse, quando não há. Então, eu acho que é por isso mesmo que eu acho que as nossas práticas argumentativas precisam melhorar no caso das presunções e que não necessariamente precisam melhorar na vitamina D. Quando a gente está falando de presunção, a gente está falando, não é, de mais deferência e mais ônus argumentativo para os juízes ou não é? Mais deferência quando eles dizem, olha só, isso aqui está na regra, eu não posso fazer diferente. Provou A, agora, se vocês querem, a gente pode discutir a prova do A. Mas se o fato A foi provado, e se isso fica indiscutível, então agora tem que ser B e pronto. Não adianta vir reclamar para mim. Essa é uma situação. Outra situação é eu, não o sistema jurídico, eu, não as regras, eu acho que disso decorre isso outro. E é justamente esse tipo de decisão que ameaça as liberdades individuais e que podem, de algum modo, adelgaçar as garantias dos cidadãos. É com isso que eu me preocupo e eu não quero que isso seja confundido com regras. Por isso que eu acho, sim, que a gente tem esforços suficientes, a gente tem estímulos suficientes para tratar das presunções de modo diferente a que nós tratamos outras ambiguidades ou imprecisões linguísticas que podem não fazer tanto mal, não é? A Marcela falou citou o Allen, né? O Ron Allen, que é da Northwestern University de Chicago. Ele tem trabalhos muito interessantes sobre as presunções, e o Allen fala sobre o isomorfismo que a etiqueta da presunção, porque ele nem chama de conceito, isso não tem um conceito de presunção, é uma etiqueta vazia que é utilizado para falar sobre ônus de produção, ônus de persuasão, não é? Defesas afirmativas ou affirmative defenses, satisfação do burden of production e satisfação do burden of persuasion. Tem mais nada que esse negócio faça. Sempre que se usa presunção, tem que depois falar, não, mas aqui eu estou falando da defesa afirmativa. Mas aqui eu estou falando do julgamento, o direct verdict de uma vez, porque não satisfez o ônus da prova para ser conhecido pelos jurados. Aí ele fala, bom, se toda hora que a gente vai usar a presunção precisa continuar a explicaçãozinha, por que mesmo que eu estou usando presunção? Por que eu estou usando presunção para só fazer confundir a cabeça das pessoas a respeito de que efeito eu estou querendo produzir aqui? E aí, Marcela, será que a gente não podia usar o termo presunção justamente para facilitar o trabalho dos que não são do direito, né? Eu sou bastante cética com respeito ao que as presunções podem fazer.
Acho que, do mesmo jeito que nós temos que explicar conceitos técnicos jurídicos de forma palatável, nós também podemos evitar alguns conceitos que não são, ou etiquetas vazias que não nos trazem grandes vantagens. Quer dizer, a gente não tem que explicar o que é estando probatório? Tem que explicar. Então, a gente tem que explicar o que é o estado de inocência? Tem. A gente precisa falar sobre presumir inocente, ou a gente pode dizer, olha, cabe à acusação provar a culpabilidade. Então, a partir do momento que a gente começar a treinar melhor as nossas formas de expressar o que de fato importa, a gente vai ganhar muito com isso. A Simone fez uma referência à regra da comoriência, né? E a regra da comoriência, de fato, na verdade, ela quer trazer eficiência, não é? E ela quer estabelecer uma saída por default para que a gente não tenha todo esse trabalho de produzir prova sobre quem morreu primeiro, quem sucede quem. Imagina, cada caso concreto, uma coisa dessa. Mas então, para isso, não basta a gente usar a regra de ônus da prova, ou seja, a gente parte da comoriência, se tiver prova contrária, a gente suspende a hipótese da comoriência. Por que usar o reforço como isso provavelmente aconteceu? Né? Esse tipo de tentar acachapar ou achatar o discurso jurídico, como se tudo fosse uma preocupação com a verdade, traz um horizonte de decisionismo, traz um horizonte em que a gente aumenta por demais, excessivamente, a área, né, do que os juízes podem fazer. Então, eu prefiro, e aí para já juntar também com a pergunta da Beatriz, eu prefiro que quando as preocupações sejam com a verdade dos fatos, uma preocupação em se aproximar ao que de fato aconteceu no caso concreto, não é? Quando a preocupação for essa, e isso for através de regras, não através de raciocínio jurídico que acontece em todo e qualquer caso, não é? Porque se eu for falar que que raciocínio probatório é presunção, vai ter presunção em tudo quanto é lugar. Não vai me iluminar nada esse conceito. Então, por que não guardar presunção para regras que reflitam uma preocupação com vamos generalizar aqui com base em algo que nós já acumulamos da experiência. E aí, o que o legislador de 40 chamava de presunção de estupro, para nós não funciona. Não funciona. Na realidade, a preocupação ali não é com a verdade dos fatos do caso concreto. Não é essa menina, ela consentiu ou não consentiu. Na realidade, essa menina, ou menino agora, né, também, mudou. Mas, enfim, a preocupação não é se houve ou não a possibilidade de consentimento, porque o consentimento em si não vale porque é de um incapaz. Ele ter dito sim, ter dito não, pedido por favor, faz assim, isso não é relevante. Quando a verdade dos fatos não é relevante, não merece o termo presunção. Eu quero guardar o termo presunção para uma estratégia generalista, através de regras jurídicas que tenham fundamento empírico para a determinação dos fatos através de regras. Né? Eu quero diferir isso de raciocínio jurídico e eu quero mostrar, olha, existem determinadas situações em que os sistemas jurídicos não deferem aos juízes e ainda assim estão preocupados com a verdade dos fatos. Só que essa preocupação com a verdade dos fatos vai para além de uma decisão particularista e quer que a incerteza naquele caso, a incerteza que existe naquele caso, represente uma vinculação ou uma associação a uma generalização anterior e que é confiável. Eu quero mostrar que existem dois tipos de estratégias de determinação dos fatos, uma através do raciocínio judicial, e aí é importante que o juiz tenha em mente e que o desenho institucional nosso cobre isso, não é? Do ônus argumentativo que ele não pode afastar. Essa é a tarefa dele nas decisões em que haja inferência probatória e que são a maior parte dos casos, né? Para além
além dessa estratégia, através de raciocínio probatório, através do que a gente chama de valoração livre e racional da prova, existem outras situações em que a estratégia de determinação dos fatos sobrepõe o raciocínio probatório à estratégia das regras. Estas regras, elas não são totalmente uma indiferença à verdade. Elas são um caminho do meio, a segunda melhor resposta. Por quê? Porque eu preferia que tivesse prova, mas como não tem, eu vou seguir essa regra aqui que me diz, olha, se tem a prova de A e não tem a de B, B vai contar assim. Agora, se eu quero vincular o conceito jurídico de presunção a um compromisso epistemológico, e isso está na tese, né? Eu não posso fazer isso sem assumir a possibilidade de prova em contrário. Então, é por isso daí que vem essas condições, as novas condições de uso do conceito de presunção. Por isso que eu cortaria arestas para que, sempre que nós utilizássemos presunção, ficasse refletido nas nossas práticas uma preocupação com a verdade dos fatos, não é? Uma preocupação com a verdade dos fatos que vem de uma pouca confiança com os juízes. Pergunta do Felipe, ele falou sobre as ficções jurídicas, né? Será que teria mais espaço para as ficções jurídicas? Como fica nesse esquema de expedientes probatórios as ficções jurídicas? Olha, a gente, em vez de usar ficções jurídicas, F conta como se fosse X, por exemplo, porque se a gente vai lá aos escritos do Lon Fuller, ele fala sobre o esquema da metáfora, né? Uma ficção jurídica ela é um uso metafórico de algum termo. Então, isso aqui vale como se fosse aquele outro. É essa que é a estrutura de uma ficção jurídica. Tá? A gente pode evitar as ficções e utilizar regras constitutivas. Diretamente regras constitutivas. E aí a gente não vai poder reclamar. Porque quando a gente fala, por exemplo, que o limite de velocidade é 80 km por hora, não adianta você justificar através do fundamento subjacente à regra. Ah, não, mas eu estava em 85, eu estava em 110, mas eu sou o Schumacher e eu dirijo com muita segurança a 110 perto da escola. Quer dizer, não vai funcionar. Nós não temos nenhum problema com a sobre-inclusividade e a subinclusividade de regras constitutivas que dizem para nós das nossas obrigações comportamentais. Por que exatamente teríamos qualquer resistência a regras constitutivas no processo penal? Pelo contrário, assim, para direito material, né, na verdade. Pelo contrário, eu acho que a gente deveria primar pelo uso de regras constitutivas que dissessem para nós de forma clara que tipo de conduta contará como conceito jurídico tal que diz que algo é crime por isso, isso e isso. Quer dizer, as características constitutivas das condutas deveriam ser tratadas de forma mais ampla por regras constitutivas, porque assim isso traria previsibilidade do que seria interesse da regra das práticas probatórias e, com isso, mais estabilidade e segurança jurídica. Então, sim, eu acho que as ficções elas poderiam não estar no horizonte, porque elas denotam uma certa indiferença à verdade, né? E a gente poderia usar, no lugar de ficções, a gente pode usar regras constitutivas diretamente. Nesse sentido, então, eu repaginaria para contar como presunção só regra com fundamento empírico e que pudessem ser derrotados. Aí, assim, só para finalizar, vamos ver se eu vou fazer em 3 minutos, né, Elô? A Simone falou sobre as presunções jurisprudenciais, mas, assim, eu analiso as presunções jurisprudenciais que funcionam como normas, não é? Precedente é norma, não existe liberdade dos juízes para fazer diferente do que o precedente ordena, mas isso, é claro, você bem percebeu um ponto que é essa... Quando que vira precedente? Tem, né, esse se desenvolver de uma tese e o seu reforço cada vez mais uma abordagem normativa, etc. É por isso que eu acho que, tomando
nota que a minha preocupação é com o controle da atividade do juiz, com o controle da racionalidade do juiz, com a visibilidade que o juiz dá a respeito do caráter inferencial da sua atividade, eu preferiria que não se utilizasse o termo presunção. Por quê? Para ficar claro para todo mundo que é ele que está fazendo aquilo. Não é? Então, quando ainda não houvesse o status de precedente, não se poderia usar o termo presunção. Então, eu acho que seria interessante esperar para que o termo presunção fosse utilizado depois de que a matéria fosse, de fato, tratada pelas cortes superiores de um determinado sistema jurídico. Até que isso seja feito de forma precautiva, ou por precaução, agora eu não sei se eu fiz um neologismo, eu acho que os juízes deveriam assumir que se trata de ônus argumentativo deles e evitar o termo presunção, porque nisso esconde ou tenta esconder de forma intencional ou não intencional, não é? Justamente esse caráter tentativo e falível do raciocínio que ele vem realizando para a determinação dos fatos do caso concreto. Acho que, finalmente, para que a gente pudesse ter mais regras de presunção legal, né, mais presunção legal, um requisito ou pressuposto prático para isso é que nós tivéssemos uma preocupação com audiências públicas no STF. Porque as audiências públicas elas servem justamente para a gente falar sobre dúvidas a respeito de questões de fato. Não é? Para isso que serve a audiência pública. Então, se a gente quer tanto falar sobre correlação entre fatos, que a gente coloque aí estudos legislativos que seriamente sejam realizados. Então, a audiência pública ela deve ser uma ferramenta de construção desse ambiente de regras fundamentadas empiricamente com as quais um sistema democrático precisa contar. Eu tentei, viu? Obrigada pela possibilidade aqui de responder a todos. Maravilha. Quando tu falou agora em audiência pública, lembrei a audiência pública que teve na DPF das Favelas do Rio de Janeiro, né, onde se parte um pouco da premissa, da presunção de que uma maior letalidade policial traria uma redução de violência, da criminalidade. Essa é uma presunção que não corresponde aos fatos e que não tem base científica. Então, a audiência pública vem exatamente nesse sentido de tentar estabelecer essas bases fáticas, né? Eu esqueci de falar algo sobre o que a Marcela comentou, da presunção de veracidade da palavra do policial, não é? E de outra presunção, que é a presunção de veracidade da palavra da vítima. Justamente, olha, aqui há preocupações políticas. Nessas duas coisas que são chamadas de presunção, há preocupações políticas envolvidas. Quando a gente usa o termo presunção, a gente obscurece as preocupações políticas que estão por detrás. Então, eliminar o uso de presunções seria algo importante para revelar o que de fato é importante nessas questões, né? O que de fato precisa ser argumentado. Quando eu digo que não existe não é para presumir a veracidade da palavra da vítima, eu de modo algum estou contra os direitos que devem ser assegurados às mulheres. Agora, existem uma série de pesquisas que são feitas a partir da psicologia do testemunho que mostram como a palavra de qualquer pessoa que seja precisa ser racionalmente valorada, precisa ser racionalmente colhida. Então, a gente vai continuar tratando, né, o valor probatório que a gente atribui aos sujeitos processuais como se nós não conhecêssemos como a memória humana funciona. A gente vai continuar presumindo em lugar de efetivamente conhecer? Eu acho que essa não é uma boa estratégia e eu acho que, inclusive, quando a gente olha países, sistemas jurídicos que fazem uso da presunção de veracidade da palavra da vítima, nós não vemos mulheres melhores ou mais protegidas. Pelo contrário, como os práticos, né, os operadores jurídicos desses sistemas sabem que o rendimento final é muito ruim para os réus, então eles já vêm dissuadindo as vítimas desde o momento da investigação. A vítima nesses países que têm presunção de veracidade, as vítimas são recebidas desde o princípio como se mentirosas fossem.
Então, o princípio, a suposta presunção de veracidade no final do processo, de forma perversa, produz a presunção de mentira com as quais as mulheres e vítimas de crimes sexuais são recebidos. Então, também tem que olhar para os efeitos perversos que isso gera. A gente não precisa presumir a veracidade, a gente precisa produzir as provas de modo confiável epistemicamente e treinar, capacitar os nossos operadores para que essas provas sejam racionalmente valoradas. É claro, se os julgadores ficarem o tempo todo querendo a prova do fato direto, o fato principal, nós veremos também uma desativação do tipo penal. A gente precisa dotar a investigação, primeiro, ela tem que ter os estímulos para investigar direito, não é? Sair do vício da palavra da mulher e ir atrás do que corrobora a palavra da mulher. Quer dizer, tem fontes outras do que a palavra da mulher. Vamos a isso. Tem um monte de mensagens que as mulheres trocam, que o réu pode trocar, não é? Então, fazer com que a investigação seja melhor e capacitar os juízes a valorar racionalmente isso. Eu acho que tratar como presunção não só não contribui, como perversamente prejudica os direitos das mulheres nos sistemas jurídicos. Eu acho que é um tiro no pé. É isso, gente. Obrigadíssima. Obrigado, Janaína. Acho que a apresentação da tese e o debate foi muito bom. Certamente teria pontos e questões para a gente ficar horas e horas, mas acho que aqui a gente fez uma introdução muito boa. Queria agradecer a todas e a todos, especialmente Janaína, Simone, Marcela, que iniciaram o debate, mas todos os demais que participaram. Já fica o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 11, sem ser nessa sexta, na outra, às 10 horas, com a tese do Bruno, sobre liberdade e reconhecimento, contributo ao desenvolvimento da culpabilidade no Estado social e democrático de direito. Vai ser um debate muito bom também, daqui alguns dias, no dia 11/6. Então, muito obrigado, bom dia a todos e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.